Opa, tudo bem? Eu sou o Daniel. Eu ajudo pessoas a perderem o medo de falar em público e construírem apresentações impactantes. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje nós vamos falar de 13 maneiras de manter a atenção da audiência. Claro, manter a atenção é o principal, porque se as pessoas não prestam atenção, elas não aprendem. Se elas não aprendem, elas não lembram de você. E se elas não lembram de você, você não tem uma carreira bem-sucedida. Você não tem uma apresentação bem-sucedida. Então, conseguir com que a atenção das pessoas não se divida entre você e o celular, entre você e a roupa da outra pessoa, entre você e os defeitos do salão, não é tão fácil quanto possa parecer. Por isso, bons oradores usam alguns recursos que nós vamos falar hoje para que as pessoas prestem mais atenção na mensagem. De novo, se a mensagem é o que é importante, também é muito importante a forma de levar essa mensagem. Eu diria tão importante quanto. Não adianta um livro ter um excelente conteúdo se as pessoas, como diz o ditado popular, julgam de fato o livro pela capa. Querendo ou não, nós temos que nos adaptar à maneira das pessoas pensarem. Não adianta lutar contra a correnteza. Vou contar uma historinha para vocês. Uma empresa multinacional que fazia pneus, essa é uma história real, ela fazia os pneus rígidos, ou seja, ela entendeu que quanto mais a borracha fosse dura, mais o pneu ia aguentar, mais o pneu ia ter uma longevidade. Acontece que em alguns países as estradas não são muito boas. Você identificou? Pois é, e os pneus começavam a fissurar, a trincar, a rachar. Imediatamente os consumidores começaram a usar a garantia do produto e a devolver o produto. A empresa, erroneamente, imaginava que os pneus não eram duros o suficiente e cada vez faziam os pneus mais rígidos, mais fortes, mais inflexíveis. Mandavam para o mercado e o resultado era praticamente o mesmo. Cedo ou tarde, milhares de pneus eram devolvidos pelos clientes insatisfeitos. Quando a empresa estava quase falida, quase já sem recursos, quase sem alternativa, ela decidiu ouvir um colaborador interno que disse o seguinte: olha, desculpa, eu acho que vocês estão fazendo errado, vocês deveriam deixar o pneu flexível. Porque se vocês deixarem um pneu flexível, mole, ao invés de deixar ele rígido e duro, o pneu, quando ele passar por um buraco, ele vai se adaptar, se moldar àquele buraco e o pneu vai existir. O pneu vai resistir porque ele se adapta, não porque ele é duro, não porque ele é rígido, não porque ele tenta ir contra a imperfeição das estradas. Talvez, como aquela empresa já não tinha mais o que fazer, já tinha tentado de tudo, decidiram dar ouvidos àquele colaborador. E pasmem, os pneus são assim até hoje, flexíveis. Mas, Daniel, o que tem a ver pneus com a minha vida de orador, com a minha vida de professor, com a minha vida de palestrante, de coach, de alguém, de um profissional que usa a comunicação? Tem tudo a ver. Nós temos uma tendência mercadológica que deve ser acompanhada pelas pessoas que falam ao público. Por exemplo, nós estamos num momento que o digital é valorizado, que o rápido é valorizado, que o tecnológico é valorizado, que o revolucionário é valorizado. Nós temos que prestar atenção nisso. Também no sentido de que quem avalia se a apresentação é boa é a plateia. Não adianta você, orador, você, comunicador, achar que fez um brilhante trabalho e que ninguém entendeu aquilo que você queria dizer e que a culpa é da plateia. Em comunicação, o responsável pelo êxito dela é quem comunica. Nesse sentido, você tem que se adaptar para fazer a mensagem chegar à plateia. E só vai chegar à plateia se você estiver conectado à sua plateia. E só vai se conectar à sua plateia se você manter a atenção da plateia. Quando você está falando com uma plateia que você não tem a atenção, você pode falar a coisa mais importante do mundo que não vai adiantar. Primeiro, você tem que chamar a atenção para depois convencer e influenciar pessoas, tá bom?
Então, a primeira dica usada aí por bons oradores de diversas áreas, é contar uma boa piada. Eu lembro de um senhor chamado Manuel Corrêa, que era médico. Ele sempre começava uma reflexão com uma piada, ou no meio ele contava uma piada. Era um espanhol muito querido aqui de Curitiba. E eu não lembro exatamente de tudo que ele falava, mas lembro de algumas piadas, porque as piadas têm essa capacidade de deixar o tema leve. Às vezes você está falando uma coisa muito séria, tem que ser séria mesmo, mas você consegue colocar uma piadinha que tem a ver com aquele tema e deixa as pessoas desarmadas. Uma boa piada, além de fazer as pessoas se soltarem, elas se desarmam, elas ficam mais prontas para aquilo que você vai falar com seriedade em seguida. Então não pense que a piada é uma perda de tempo, desde que ela seja uma pitada na sua apresentação. Ninguém vai numa apresentação só para ouvir piadas. A piada é o tempero, a piada é aquela quebra, a piada te faz lembrar do assunto, serve de gatilho para a memória. Então sim, uma boa piada, se ela for bem conectada ao assunto e se ela não apelar para coisas polêmicas demais, como religião, como política, ou como alguma outra coisa de fórum íntimo das pessoas, alguma coisa que às vezes não é nem bem aceita, preconceituosa, a piada sim é bem-vinda. Então, claro, nem todos sabem contar uma boa piada, mas se você sabe, é um bom recurso para manter a atenção da sua audiência, tá bom? A segunda coisa, e eu comecei com isso, são boas histórias, né? Boas histórias. Boas histórias fazem a gente gravar bem um conteúdo. A gente aprende com boas histórias. E eu vou contar uma história para vocês, não com todos os detalhes, muito rapidamente, mas também uma história real. Uma lanchonete decidiu instalar-se ao lado de um quartel do Exército. E foi uma grande sacada, porque todos aqueles oficiais, não importa a patente, precisavam se alimentar. Ali ela teria já 4, 5 mil pessoas por dia que poderiam consumir os seus produtos. Isso deu muito certo a princípio. De fato, ela vendeu bem, e tanto para aquele quartel que 90% do seu faturamento vinha daquele lugar. Tudo ia perfeitamente bem, até que um dia um oficial, uma pessoa do exército de alta patente, proibiu as pessoas de saírem ali do quartel e se alimentarem naquele lugar. E isso porque aquelas pessoas voltavam às vezes com a farda um pouco suja, com a farda com gergelim, com às vezes um pouquinho de maionese, né? E ele não via bem também as pessoas fardadas andando sempre fora do quartel. Como eu tinha alta patente, não tinha muito o que fazer. Imediatamente as vendas daquela lanchonete despencaram, porque 90% vinha disso o faturamento. E os colaboradores tiveram várias ideias. Bom, vamos tentar entregar lá dentro, não deixaram. Vamos tentar fazer promoção para os habitantes aqui ao redor, tentar aumentar a fatia de mercado proveniente de outros lugares. Tentaram, mas não aumentou muito, porque de fato aquela cidadezinha girava ao redor daquele quartel. Tentaram fazer promoção, tentaram fazer anúncios e parecia que nada dava certo. Desesperadamente, procurando uma solução, de novo, de dentro do local da lanchonete, um observador teve uma grande sacada. Ele falou: chefe, se nós não conseguimos entrar lá, porque é proibido, e eles não podem vir aqui, porque também são proibidos, qual é o lugar onde a gente pode entregar o nosso lanche e onde aquela pessoa de alta patente não pode mandar nos seus oficiais? E tiveram um clique. Este lugar poderia ser o veículo daqueles oficiais, daquelas pessoas. E assim surgia o primeiro drive-thru da história, uma loja do McDonald's. Portanto, a partir de um problema, falta de vendas, de não conseguir entregar para os oficiais, surgiu uma grande ideia usada até hoje, o drive-thru. Quantas empresas, em momentos difíceis, em pandemias, inventaram um canal novo de vendas? Então, essa história que eu acabo de contar, eu uso ela em palestra, para falar sobre inovação, que às vezes o problema é uma fonte extraordinária de inovação.
A pessoa nunca mais vai esquecer essa história e ela vai lembrar que para inovar nós temos que observar, nós temos que estar atentos, porque o problema geralmente oferece uma grande resposta, uma grande solução. Se tem algumas pessoas que têm este problema, se você tem um problema, provavelmente milhares de pessoas estão com o mesmo problema. E isso pode ser fonte de um grande negócio. Então, você viu que boas histórias, elas deixam a apresentação leve. Você aprende de uma maneira sutil, leve, descontraída. E mais, você grava aquilo que está sendo falado. A terceira coisa é a entonação de voz. Nada mais cansativo que uma pessoa que fala sempre no mesmo tom de voz. Essa pessoa não tem entonação nas palavras e todas as palavras para essa pessoa parecem ter o mesmo peso e a mesma importância. E quando a pessoa não tem entonação de voz, as palavras têm sempre o mesmo peso e a mesma importância, a apresentação acaba ficando na mesmice e acaba ficando monótona. E, às vezes, esta pessoa, além de não ter entonação de voz, essa pessoa ainda fala de uma maneira lenta. E claro, quando a pessoa fala de uma maneira lenta demais ou rápida demais, sem ainda entonação de voz, logo nós paramos de nos esforçar para aprender o que a pessoa está falando. Quando é rápido demais, a pessoa tem que se esforçar cognitivamente demais para absorver o conteúdo. Quando é lento demais, a pessoa fica ansiosa, a plateia fica ansiosa. Meu Deus, esse cara não desembucha. E isso tira a atenção das pessoas. Então, dar a entonação de voz nas palavras que você quer que se realcem é muito importante numa comunicação. Acho que você entendeu, né? Dar destaque nas palavras que você quer que realcem é muito importante na comunicação. Quarta dica é a seguinte: as pessoas gostam de suspense, as pessoas querem saber o que vai vir depois. Quantos filmes ruins você terminou porque você imaginava? Deve ter um final excepcional, porque o filme é desgraçado de ruim. O filme é ruim demais. Deve ter um final excepcional. Vou assistir para ver onde vai dar. E, infelizmente, muitos deles só deu no lugar. Você sentiu raiva de ter perdido 1h30 da sua vida. Mas o importante é que o suspense ele é usado em novelas. Né? Sempre termina com o suspense do próximo capítulo. O suspense, que é um gênero, né, literário ou um gênero de filme, ele é muito importante porque ele nos faz prender a atenção. Quem é o culpado? Ele conseguiu dar a volta por cima? Ele teve uma alternativa? Como ele chegou até aqui? Eu quero aprender. Aonde isso vai dar? Então, o suspense, ele tem a capacidade ímpar de prender a audiência. Faça uso do suspense. Não entregue todo o ouro de uma vez só. Diga, olha, no final da palestra eu vou apresentar um método inovador para vocês. No final deste vídeo, no final dessa apresentação, eu vou dizer como eu cheguei aqui. No final da apresentação eu vou dizer como eu ganhei o meu primeiro milhão. Enfim, desde que seja algo real e desde que seja algo realmente interessante, o suspense tem o poder de segurar cativa a audiência. Outra dica, dica 5, dê algo ou alguém para que as pessoas torçam. Quando a gente está vendo um filme de catástrofe, quando a gente está lendo um livro, ou quando a gente está assistindo uma palestra, a gente se identifica com alguém, ou com quem está falando, ou com pessoas sobre as quais o apresentador está falando. Quando o apresentador está contando uma história de superação, por exemplo, uma pessoa que escapou de um soterramento, uma criança que ficou horas presa ali num lugar que desabou e conseguiu sair viva, a gente começa a torcer por aquela criança. A gente começa a torcer por aquele animalzinho. A gente começa a torcer pelaquela situação. O ser humano, ele gosta de resultados positivos. O ser humano gosta de boas notícias. E ele precisa de alguém para torcer. Dê alguém para essas pessoas torcerem. Você pode fazer isso
na palestra como um todo, usando este personagem ou essa situação de fundo, de plano de fundo, ou você pode usar em momentos específicos da palestra. Você vai colocar um vídeo do YouTube, ou você vai contar uma história e fazer as pessoas torcerem. Um casal que se amava e que precisou se separar por causa do dinheiro, mas que querem ficar junto. Você começa a torcer por aquele casal. E torcer faz com que você não seja mais espectador, faz com que você participe da história. E quando você participa da história, certamente você tem a sua atenção retida. Conte histórias pessoais. Bom, eu tinha falado de boas histórias, mas agora é parecido, mas não é. As histórias pessoais têm mais força, porque primeiro, ninguém vai imitar, é pessoal. Ou se imitarem, não vai ficar tão natural quanto como aconteceu com você. Eu lembro uma vez que, há uns 10, 12 anos atrás, eu fui fazer uma palestra sobre atendimento ao cliente no Rio Grande do Sul. E meu pai tinha sempre me ensinado, viaje de terno, porque um dia pode ser que a sua mala seja extraviada. Chegou o grande dia e eu percebi na prática que ele estava corretíssimo de eu levar o meu computador na mão e de eu sempre ir com uma roupa adequada para uma apresentação. A minha palestra, minha mala sumiu, cheguei para reclamar, na época haviam só duas agências, duas companhias aéreas que faziam da minha cidade para lá. E, claro, a mocinha atendente ela estava sob estresse. Eu entendo isso, estava todo mundo reclamando. Quando eu fui perguntar na minha mala, ela falou, ó, senhor, a sua mala extraviou, o senhor precisa preencher isso aqui. Eu falei, ok, vou preencher. Daqui a pouco chegaram mais 2, 3, 4, 5 pessoas reclamando também. Eu falei, nossa moça, mas como é que pode se perderem tanta mala? Ela olhou para mim com aquele olhar de quem quer fuzilar alguém e falou, você não sabe que essas malas vêm em pallets, que essas malas vêm em containers e quando some um container perde todas as malas? Eu falei, não, desculpa, eu não sabia, realmente eu não sabia. Chego à noite, falando de atendimento ao cliente. Um dos tópicos era, não pense que o que é óbvio para você é óbvio para o cliente. Nem sempre a obviedade para uma pessoa é uma obviedade para outra. Eu falei disso e dei exemplo da companhia aérea, claro, por questões éticas não disse o nome da companhia aérea. No final, as pessoas costumam tirar foto, agradecer, vir conversar. Adivinha quem estava lá? Aquela moça que havia sido rude comigo. Ela disse que adorou a palestra e pediu desculpas pelo fato com que ela me tratou. Essa é uma história que aconteceu, foi uma história real e que eu poderia usar ela por se colocar no lugar do outro, ter paciência com o cliente e tudo isso. Então, uma boa história pessoal, ela retém a atenção. Repare que, provavelmente, quando eu contei as duas histórias, você ficou aí ligadão no que ia acontecer. Dica 7, fale dos seus erros. Tá? Mas isso aqui você tem que ter um bom senso, tem que ter a medida. Porque se o seu erro for muito grotesco, pode ser que você perca a autoridade. E a autoridade é importante na fala. Agora, se for um erro pequeno, um erro comum, um erro que possa ensinar os outros, acho que você consegue conexão com a sua plateia, você consegue conexão com a sua audiência. Quando você não tem vergonha e nem medo de falar de um erro que você cometeu e dizer que sim, às vezes as pessoas, por mais excelentes que sejam, elas acabam cometendo um erro. Errar, no final das contas, é humano. Tinha uma época que eu dava muita palestra e às vezes eu não sabia literalmente aonde eu acordava. Como às vezes eu tinha que estar de manhã numa palestra e à noite em outro lugar, ou no dia seguinte já no outro lugar, eu acabei já, às vezes, acordando no hotel e tendo que parar e pensar, onde eu estou mesmo? Já aconteceu isso. Uma vez eu dei uma palestra para uma grande empresa que tem várias lojas num shopping e errei uma letra da empresa. Uma letra da empresa. E claro que é um erro inadmissível porque é o nome da empresa. Mas era uma empresa que perfeitamente, se eu falasse o nome, você entenderia como é fácil de errar uma letra. E durante a palestra, as pessoas, a direção, os gerentes me passaram um bilhete dizendo, é assim que você deve pronunciar.
Claro, é um erro imperdoável? Sim, mas é um erro que pode acontecer. Eu estou dizendo isso para você, olha, com 25 anos de experiência, às vezes, sem querer, a gente acaba errando. Às vezes, sem querer, a gente acaba fazendo uma coisa que descontenta. O importante é acertar muito mais do que erra e tentar contornar o erro com um pedido de desculpas, com tentar reter aquele público. Quando você admite o seu erro e quando você tenta repará-lo, muitas vezes você consegue com êxito reparar o erro, retomar a apresentação. Às vezes acontece de você gravar um dado e às vezes errar um dado, né, por algumas centenas de números e uma pessoa te corrigir. Olha, não é isso. Você diz, olha, obrigado, eu me confundi, sem problema nenhum. Então, também falar dos seus erros pessoais na apresentação deixa você mais humano e faz você se conectar à sua plateia. A sua plateia vê que você não é só autoelogio, que você também, às vezes, consegue errar. O seu erro pode produzir um aprendizado muito grande nas pessoas que assistem. Por exemplo, eu percebi já que um dos meus erros durante as várias palestras que eu dei no Brasil foi não ter um checklist da minha mala. Já cheguei num lugar tendo esquecido os sapatos. Tá, Daniel, mas você não viaja com a sua roupa? Normalmente sim, quando eu vou de aéreo, mas nesse caso eu fui de carro e eu queria viajar de tênis. Cheguei lá, não tinha o sapato e não tinha loja aberta por algum motivo, era um lugar muito longe do centro. Tive que providenciar um sapato. E, pela misericórdia, um amigo tinha ido junto, consegui emprestar o sapato dele, tinha mais ou menos o meu número. Então, essas coisas acontecem. Da gente errar, ter pequenos erros, e isso pode fazer com que seja fonte de aprendizado para outra pessoa. Oito, use slides criativos. Quando você está falando de serviço, a gente não vê serviço. Quando você está falando de palestra, a gente não enxerga a palestra. A gente diz que as pessoas avaliam uma palestra não só por aquilo que elas ouvem, mas também por aquilo que elas veem, a sua roupa, o seu computador, os seus slides. Por isso os slides têm que ser bons, não pode ter erro de português, não pode ser uma imagem quadriculada, a música não pode ser chiada. Um slide, gente, eu já vi, por exemplo, a palestrante de muitos anos de carreira tem um slide feio, horroroso, tudo colorido, coisa mais brega do mundo. Isso deprecia a palestra. Os seus slides têm que ser bons, têm que ser criativos, não podem ser repetitivos, tem que ter qualidade, se possível movimento. Seus slides têm que ser bons, os seus slides, quando a pessoa olhar para eles, as pessoas têm que dizer, nossa, que material fabuloso, bem feito. Isso concorre, desculpe, para que a sua apresentação seja boa. Cuide dos seus slides. Outra dica importante é quando você está em pé, que você não fique plantado num lugar só. Quando você fica plantado ou plantada num lugar só, você faz com que a plateia se canse. Por quê? Porque você tem que ficar sempre olhando sempre para o mesmo lugar. E se você está na diagonal, isso cansa. Então, bons oradores, eles não ficam parados no palco, eles se locomovem, eles andam de um lugar para o outro, eles percorrem a plateia, o seu olhar percorre a plateia. Isso se torna mais dinâmico, porque, claro, quando você força a plateia a te acompanhar, você faz com que a plateia não tenha sono. Outra maneira de engajar, de prender a audiência, é fazer perguntas abertas. Normalmente as perguntas abertas, elas levam à reflexão. O que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que não leva ao sim e ao não. Vocês comprariam este produto? Explique por quê. O explique o porquê leva a uma resposta aberta. Eu compraria porque é próximo da minha casa, eu compraria porque é uma oportunidade de venda, eu compraria porque eu gosto da marca. Isso é uma pergunta aberta, é uma pergunta que não leva a resposta de sim ou não. A primeira parte é fechada. Você compraria o produto? Sim ou não. Mas a segunda parte, por quê? É uma pergunta aberta. Isso faz o público participar. Olha, aconteceu isso comigo, já de esquecer o sapato. Com vocês aí, já aconteceu uma coisa parecida? Você leva ao engajamento, à troca de informações.
a mudança de tom de voz, isso prende a atenção. Você provoca as pessoas a estarem com você. Outra dica é, faça perguntas fechadas. Talvez o público esteja tão tímido, talvez o público esteja tão introvertido, ou o climão esteja tão pesado, você está lá para fazer uma palestra, sei lá, motivacional, porque em breve vão demitir metade das pessoas e ninguém sabe quem vai ser demitido. Está um climão, isso acontece. As pessoas não querem falar, elas não estão bem. Então, no máximo, você pode fazer uma pergunta fechada. Concordo com isso, sim ou não? Vocês já passaram por isso, sim ou não? Estou indo bem até agora, sim ou não? Perguntas que levam a uma resposta fechada. Se o pessoal começar a reagir, aí você pode ir para as perguntas abertas, ou seja, as duas coisas podem caminhar juntas. Décima segunda dica é usar o contraste. Isso é muito importante, usar o contraste. Quando nós contrastamos coisas, o nosso cérebro grava mais. A palestra se torna mais dinâmica, mais interessante pelo contraste. Então, alto e baixo, claro e escuro, pequeno e grande, simples e luxuoso, o caro e o barato, os homens e as mulheres, os pobres e os ricos, os que preferem pagar à vista, os que preferem pagar a prazo. Esse tipo de comparações faz com que a sua palestra fique bastante interessante, porque as pessoas começam a ter um padrão de comparação e elas querem entender como é que funciona esse universo de jovens e adultos, de analógicos e pessoas digitais, de gerentes e líderes e tudo isso. Então, essa comparação feita de duas fontes que normalmente se contrastam é muito interessante, é muito rica para a apresentação. E, finalmente, pense em surpresas. Pense em surpresas. O que surpreende, grava, né? Uma coisa que não estava ali no script, grava. Uma coisa que foge, imagina uma tela pintada, né? A tela é toda colorida, mas ali tem um negócio preto, uma ausência de cor. Aquilo se destaca, é uma surpresa. Entende? Então, as coisas que nos surpreendem são coisas que cativam, são coisas que prendem a atenção, são coisas que gravam. Um susto. Eu gosto de dar muito susto nas pessoas, principalmente no começo da palestra, quando eu vejo que não tem nenê e quando eu vejo que não tem idoso. Eu dou um grito. A pessoa, né? É um susto. Isso grava. Alguém da palestra se levanta, né, e fala, eu não concordo com você, mas aquela pessoa é tramada. Você já tem acordo com aquela pessoa. É um imprevisto, isso marca. Um telefone toca, né? Toca lá no meio. Pode acontecer naturalmente, como eu já vi com alguns palestrantes, ou pode acontecer de uma maneira tramada. Toca o telefone, mãe, agora eu não posso, estou na palestra. Alguma coisa assim. A luz que cai, ou seja, pensar numa surpresa, uma mágica, algo que você desempenhe bem no palco, uma performance, é muito interessante, porque as surpresas elas acabam cativando a audiência, tá bom? Então nós falamos aí de maneiras de prender, maneiras de manter a atenção da sua audiência, que são fundamentais se você quer influenciar pessoas, se você quer levar resultado para as pessoas, se você quer formar pessoas, se você quer convencer pessoas, instruir pessoas, enfim. Você precisa primeiro dar atenção delas para depois passar o conteúdo. Eu sou Daniel Godry Júnior, palestrante de grandes empresas. Eu ajudo pessoas a perderem o medo de falar em público e construírem apresentações impactantes. Gostou? Deixa o joinha, compartilha com seus amigos aí, se inscreva nas nossas redes sociais e até a próxima. Sucesso nas suas apresentações. Tchau, tchau.